O Real Madrid ontem escapou de tomar uma das maiores goleadas, se não a maior, da sua história. PSG ontem não precisou gastar energia. Não precisou. Vai poder compensar o dia a menos de descanso antes da final? Porque ontem não se desgastou. O Paris Saint-Germain ontem, meu amigo Arthur Quesada, poderia ter feito 6, 7, 8. 6 poderia ter feito no primeiro tempo, se quisesse. 6 no primeiro tempo. Como disse um amigo meu ontem aqui, ô Arthurito, eu vou te falar um negócio pra você, irmão. Que apelo, que intensidade, que coisa é esse PSG do Luiz Henrique, hein? Bom dia, amigo. Boa tarde pra você aí em Portugal. Um bom dia pra vocês, pro Tulhão, pra galera que tá aqui com a gente. É verdade, né? A frase que tem que ser perguntada a quatro cantos é a seguinte: quem não tem medo desse Paris Saint-Germain? Porque esse Paris Saint-Germain é capaz de vulgarizar os seus adversários de uma forma muito bonita. Na verdade, assim, quem gosta de futebol tá curtindo esse Paris Saint-Germain. A não ser os caras que estão apanhando, né? A Inter de Milão não deve ter gostado muito. O Real Madrid também não. O Bayern de Munique foi eliminado. Enfim, o único que se deu bem foi o Botafogo. E aí eu acho que é legal, mesmo que foi uma vitória na fase de grupos, e muitos tentam desmerecer de uma certa forma, não estava com o time totalmente titular. Tem algumas verdades nisso, mas, enfim, fica para a história. O Botafogo venceu esse Paris Saint-Germain no meio de um contexto em que o Paris Saint-Germain está batendo em todo mundo como se não houvesse amanhã. E no final das contas, André, expõe muito o Real Madrid, porque assim, se fosse uma vitória do Paris Saint-Germain por 2-1, 2-0, sei lá, 3-1, haveria ali uma certa concordância. Beleza, o Real Madrid está começando o seu trabalho, tem jogador saindo, tem jogador chegando, o Xabi Alonso está tentando fazer ali com o que tem nas mãos, jogador lesionado, jogador suspenso. Mas a forma com que foi, o Real Madrid não está tão acostumado. Nessa última temporada, teve algumas dessas com o Barcelona, né? O público ontem, depois que eu lancei meu vídeo no canal, me lembrou e tal. O Barcelona realmente teve umas vitórias interessantes nesse sentido contra o Real Madrid, mas eu não lembro assim de tantas vezes que o Real Madrid foi vulgarizado dessa forma. Lembrei do Manchester City, naquela semifinal de Liga dos Campeões, depois o City bate campeão. Enfim, teve um ou outro momento que o Real Madrid foi vulgarizado assim nos últimos anos, nas últimas décadas. Agora, ontem foi um negócio para ficar escrito na história. O Paris Saint-Germain tirou o Real Madrid para nada. E ficou... A frase é essa: ficou barato. Ficou barato. Ficou, cara, ficou. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Tati, direto de Madrid, para ela falar pra gente a repercussão lá na Espanha. Porque ontem a gente teve algumas sinalizações bem interessantes e curiosas do lado do Real Madrid, envolvendo brasileiros. Né? Envolvendo gente que, pra nós aqui no futebol brasileiro, a gente precisa ficar de olho, porque são jogadores que fatalmente estarão aí nas convocações do Ancelotti. São jogadores de Copa do Mundo. Então a gente vai precisar ficar de olho. Agora, de uma maneira geral, o Arthurito, considerando aí as chaves e tal, o Bayern de Munique ficou pro lado de cá também, então acabou cruzando mais cedo. Considerando aí as coisas que acontecem nesse tipo de campeonato, que é absolutamente normal, cruzamentos prematuros, um lado da chave que tinha ali na teoria um caminho mais fácil. Eu acho que nós vamos ter uma grande final, viu, o Arthurito? Acho que vamos ter uma final interessante. O nosso supercomputador aí, esse supercomputador aí, eu vou te falar um negócio. Ele trouxe números atualizados já, o consultor de supercomputador, Túlio Ligeiro? Sim, André.
Vou apurar aqui para colocar para a gente na tela. Boa. Porque eu quero É saber... capaz dele falar que o Chelsea é favorito. É capaz. Ele vai pegar os números do sistema solar, do supercomputador, e vai fazer uma manobra aí. Vai ser o Chelsea favorito na cabeça dele. É. Eu sou contra esse supercomputador, eu já falei aqui. Se eu encontrar um dia com ele na rua, é melhor ele atravessar, passar para outra calçada. Ele nunca esteve na Feira da Foda, por exemplo. Não. 64-36 aproximando para final. Foi bem o supercomputador, mas eu coloco 70-30. Então ele não foi bem. Foi melhor do que eu esperava, porque dele eu não espero nada. Como ele foi ali num 65-35, é isso? Okay. Eu vou te falar uma parada. Amanhã os números do Data Carecation, eles são sempre consolidados no programa da sexta-feira, né? Sim. Os números oficiais, mas já existe uma prévia. Já existe ali uma ordem de grandeza dos números. Pra mim, cara, sendo bem sincero, é final. A gente sabe que final, né? Você tem componentes ali do jogo único que no futebol eles mudam a história de um jogo. Você pode ter uma expulsão, você pode ter um frango do goleiro. Ontem o goleiro do Fortaleza tomou um frango na Fonte Nova. Foi um negócio de maluco. André, ontem, apesar do atropelo, o Real Madrid dá 2 gols. Sim. São 2 gols. E assim, nem sob muita pressão, né? Nem sob muita pressão. Os erros... mas antes dos 2 gols, o Courtois faz 2 milagres. Sim. Esses 2 gols já eram para ter saído, independentemente se o Asensio... É que, assim, ontem nem o milagreiro conseguiu resolver, né? Nem o Courtois conseguiu resolver. Mas sim, esses 2 gols foram um presente. Óbvio que não foi com tanta pressão, mas eu acho que a pressão, de uma forma geral, ela condiciona muito o outro lado. Os caras já entram contra o Paris Saint-Germain meio desesperados, viu? Os zagueiros, porque primeiro que eles são incentivados a sair jogando, né? Porque hoje em dia o futebol está assim, você tenta quebrar a linha saindo jogando e não dando lançamento longo ou não quebrando lá na frente. E aí, cara, imagina encarar o Dembélé faminto, com aquele olhar dele, assim, esbugalhado, vindo para cima, com esse time que marca com uma coordenação fantástica, saída de bola do adversário. É duro, cara, condiciona mesmo. Eu ontem, inclusive, estava falando com um amigo sobre esse tema. O seu nível de desempenho tá muito relacionado com o adversário que você está enfrentando. Esse negócio de que, deu um gol, errou um passe, errou o passe e deu o gol, também porque o adversário era esse. Vale pro Bayern e Flamengo. Pois é. Olha aqui, Arthurito. O meu número conservador prévio, porque amanhã vem o número final, conservador é 80-20. 80-20. Eu acho que, assim, acontece, tá, gente? Acontece no futebol, a gente vê isso acontecer toda hora. Mas eu realmente não vejo o Chelsea com bola para ganhar do Paris Saint-Germain. Aliás, não é... Porque daqui a pouco vem aí os torcedores do Chelsea reclamar. Eu não vejo hoje ninguém para chegar numa partida qualquer e ser favorito contra o PSG. Talvez hoje a gente imaginava o Real Madrid batendo ali de frente, mas é um novo trabalho. Imaginamos o Bayern, né? Eu acho que o único time que teria condição, pelo que jogou na temporada, de bater de frente, até porque o Liverpool foi colocado nessa prova e acabou perdendo, né? Saindo nas oitavas de final da Liga dos Campeões, mas eu acho que o Barcelona. Faltou esse jogo nessa temporada. Barcelona e Paris Saint-Germain. Porque, na minha concepção, são os times que mais jogaram futebol nessa temporada e com estilos diferentes. Mesmo assim, eu acho que o Paris Saint-Germain levaria vantagem não só pelas peças, mas porque o Barcelona
tinha um problema crônico de se defender em alguns momentos do jogo. E me parece que o Paris Saint-Germain, se a gente olha do jeito que está agora, não tem nenhum problema. Qual que é o problema do Paris Saint-Germain, André? O que o Paris Saint-Germain faz de mal, faz de errado? O que a gente poderia colocar de problema pro Paris Saint-Germain seria final da temporada, todo mundo cansado. Mas nem isso, cara. Nem isso tá acontecendo, porque em 2 partidas de mata-mata, o Paris Saint-Germain descansou. O jogo contra o Inter Miami, o Paris Saint-Germain descansou. O jogo de ontem, tudo bem. Calor, sol, é o Real Madrid, você tem que entrar focado e tal. Mas ele pôde, num determinado momento, começar a respirar e descansar. Então, assim... Contra o Bayern foi um pouquinho mais exigido, né? Foi um pouquinho não, bastante mais exigido, até foi um jogo parelho, só se decidiu no final. Sim. Mas no final das contas, sim, concordo contigo. Ontem foi tão constrangedor o segundo tempo, que já estava 3-0, e o Paris Saint-Germain fazia o que queria, a hora que queria, do jeito que queria, que parecia treino, né? Os caras estavam treinando ali, depois foi substituindo um ou outro ali para dar uma descansada, e o último gol é ainda mais constrangedor. Parece assim, não, faz você, não, pega aí, faz você. Não, faz você agora. Aí vai lá o Gonçalo Ramos e mete caixa. Constrangedor. Constrangedor a palavra também é. Tem muita palavra, né, pra gente usar. Tem. E assim, ó, falei dos jogos de mata-mata dessa competição aqui, mas assim, na fase de grupos, e eu não quero aqui entrar no mérito do jogo contra o Botafogo, porque eu tô com você. Perdeu. O PSG perdeu do Botafogo. Ah, mas era um PSG com... Ok, tá bom, mas perdeu. O PSG perdeu do Botafogo, isso é um fato. Agora, o PSG, durante a temporada na Ligue 1, em vários jogos pode descansar, em vários... Assim, o desnível tá realmente, lá na França, muito evidente. E alguém falou aqui, o Liverpool bate de frente com esse PSG. Cara, o Liverpool enfrentou o PSG 2 vezes... E a vitória do Liverpool no jogo de ida, lá no Parque dos Príncipes, nas oitavas de final, foi uma aberração que só o futebol proporciona. Na volta o Liverpool jogou, na volta o Liverpool jogou melhor e perdeu. É verdade. Jogou melhor. O Donnarumma começa a aparecer na Champions de uma forma mais naquele jogo. Mas a partida de ida, o Liverpool foi amassado pelo Paris Saint-Germain, e não fosse o Alisson numa noite de Gordon Banks, tinha o vinagre já esparramado antes. Então, assim, cara, o Paris Saint-Germain, eu acho, assim, muito favorito. Agora, você acha que... Porque, assim, tem alguns times históricos. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que esse Paris Saint-Germain... Porque tem times que ganham o sextete, né? Tava lembrando do Bayern, porque você vai lá no Museu do Bayern, eu vou muito. Tem lá um lugar especial para os 2 sextetes do Bayern. 2013 e 2020. O Paris Saint-Germain pode ganhar tudo o que disputou nessa temporada. Inclusive esse Super Mundial, que é uma coisa que ninguém tem. Isso aí não é o Intercontinental. Inclusive ainda vai jogar o Intercontinental, que é Mundial também, mas enfim, o modelo é totalmente diferente. Então, além disso, ainda pode ter um título a mais. Você acha que esse time, André, entra na galeria daqueles históricos que a gente, daqui uns 20 anos, lembra daquele Paris Saint-Germain do Luiz Henrique? Era embaçado, cara. Tipo Bayern em 2013, ou Barcelona do Guardiola, do próprio Luiz Henrique, né? Com o trio MSN, ou Real Madrid, que ganhou aí a Champions. Você acha que entra num rol assim de histórico? Eu acho que tem tudo pra isso. Tem tudo pra isso. Claro que aí perde essa final, cai nas oitavas na próxima Champions. Aí o futebol, a gente sabe como é que funciona. Mas potencial pra isso, e pelo que foi a final da Champions, cara, eu acho que tem sim. Eu acho que tem. Eles têm dinheiro pra manter os jogadores, né? Porque... melhorar. E ainda melhorar. Você pega aí times que acontece um vendaval, mas aí o time é desmontado, o time, né? Mas esse time do Paris Saint-Germain, além de ser jovem, de ter gente ali que claramente quer estar no clube, fazendo parte disso, fazendo parte dessa história
né, fantástica do clube, né? Os caras estão entrando para a história do clube. Os caras conseguiram o primeiro título da história do Paris Saint-Germain. Eu acho, Arthurito, que daqui a 50 anos a gente vai olhar pro futebol, eu espero que eu esteja aqui ainda, não sei. Eu acho que o Paris Saint-Germain vai estar numa prateleira de grandes clubes do futebol, porque hoje é um time jovem, é um time que tem um título de Champions ainda, é um time que hoje a gente olha, pô, os outros têm muito mais história, ok, mas eu acho que daqui a um tempo ele vai ter histórias semelhantes a outros grandes números de títulos, né, relevantes e assim, eu acho que o Paris tem tudo para finalmente deslanchar e ser aquilo que ele imaginava. O próprio Chelsea, 20 anos atrás, ele estava tentando entrar nessa prateleira dos clubes com história, títulos e tal. O Chelsea... O City também. Então, assim, é porque tem uma galera aí muito jovem que acha que o Chelsea é o Real Madrid desde sempre. É o Barcelona desde sempre. É o United. Tem gente que acha que o United nunca foi, né? O United foi. O Chelsea não era. Não, até 2004, o Chelsea não tinha a expressão que hoje tem. Era um time histórico, né? Um time inglês, mas assim, time inglês histórico também, você balançar a árvore lá, cai algum. Que tem de história lá, né? E times com história muito bonita. Agora, para você entrar nesse pelotão, concordo com você. E a história está sendo escrita nos nossos olhos, né? O Paris Saint-Germain. E assim, ó, ontem eu tava. O balizador desse Super Mundial, assim, para muita gente no Brasil, eu uso o meu pai. Porque o meu pai não assiste a Champions, ele não me dá audiência nenhuma, ele não assiste nada de futebol europeu, e aí ele foi pegar para assistir o Super Mundial. Só assiste futebol brasileiro. E sofre, né? Você sabe para que time que ele torce, ele sofre. E aí, aliás, cara, vamos falar daqui a pouquinho um pouco do teu time. Tá bom. Meu Deus. Tava tudo bem hoje. Não, e aí o meu pai mandou uma mensagem assim, ô filho, esse time de Portugal para 2026, o que joga esse João Neves, o Vitinha, o Nuno Mendes? Eu falei, legal, pai, você está descobrindo agora, bacana a audiência que você deu para a gente na final da Liga dos Campeões, legal, bacana. Obrigado, viu? Eu estava lá, viu? Mais uma vez, obrigado. E assim, esse Super Mundial também mostra bastante para quem não consome futebol europeu. E tem muita gente assim, né? Esses caras estão jogando muita bola, cara. O que os 3 portugueses ontem jogaram, limpando tudo, o bonde do Tugão, André, brincadeira. E o que eu fui xingado quando eu elogiei o Vitinha. Mas enfim,